Ok, então a gente inicia sistema respiratório, lembrando que essa aula foi preparada para vocês, né? Ela vai estar disponível para que vocês possam revê-la e também para quem não pôde estar presente hoje, ali no link do YouTube, dentro do Aprender, e aí eu peço cuidado de vocês para não estar repassando, não estar divulgando em outros meios. Sistema respiratório vai estar dividido em 3 aulas. Na nossa primeira aula de hoje, nós vamos, como de costume, fazer percorrer o sistema respiratório, a parte estrutural, como é que ele se organiza, e vamos começar também falando de alguns conceitos e a mecânica da ventilação pulmonar. Então, tudo isso vai estar na aula de hoje. A próxima aula vai ser sobre trocas gasosas e o transporte de gases, e depois a gente vai falar sobre os mecanismos de controle da respiração, né, particularmente da ventilação pulmonar, e quais são as respostas adaptativas e envolvendo os controles, né, que eu mencionarei para vocês, e nós vamos nos ater nessas respostas adaptativas a 2 situações, né, em particular. Nós vamos falar sobre como acontece, né, quais são as mudanças que acontecem quando a gente vai para lugares de altitude elevada, né, e também nós vamos falar sobre as respostas adaptativas no mergulho. Então, são 2 estratégias bem interessantes para a gente poder estar também aprofundando nesses mecanismos de controle. Então, vamos lá. O sistema respiratório ele tem um conjunto de funções, né? A mais óbvia é a realização das trocas gasosas, né? Então, obter do ambiente o gás respiratório, que é o oxigênio, né? E devolver para o ambiente aquilo que não é mais necessário e que na forma do gás carbônico, né? Mas a gente tem várias outras funções relacionadas ao sistema respiratório, né? Então, o sistema respiratório, junto com o sistema excretor, é o que controla o pH dos líquidos corporais, né? Nós vamos falar dessa função lá na nossa última aula da disciplina, porque nós vamos precisar do sistema excretor para avançar nesse tema. O sistema respiratório também é importante no equilíbrio térmico, já que é nas vias respiratórias onde se dá a mais intensa troca de calor que o organismo faz, né? Além da superfície da pele, mas principalmente pelo epitélio respiratório que essa troca de calor se dá. O sistema respiratório é importante na fonação, né? Eu não estaria falando aqui com vocês se não houvesse sistema respiratório, né? Através, né, de como a gente posiciona as nossas cordas vocais e faz com que o ar passe por elas, que os sons são emitidos, né? Sistema respiratório também, particularmente a circulação, né, sanguínea pulmonar, tem um papel importantíssimo em retirar da circulação venosa possíveis êmbolos ou trombos, né? É também um sistema que está envolvido na nossa defesa contra agentes agressores, que são trazidos pelo ar, né? E é também um local de produção e metabolização de substâncias vasoativas que vão estar envolvidas também nos mecanismos de defesa, tá? Então, aqui a gente tem algumas figurinhas representando, né, essas funções, né, e a gente vai aprofundar nelas ao longo dessas aulas. Bom, nos vertebrados, né, o sistema respiratório, ele surge, né, no primeiro momento na evolução, né, como um sistema que permite a troca de gases no ambiente aquático, né? Então, os primeiros vertebrados que apareceram foram os vertebrados aquáticos de respiração aquática, né? E, então, aqui a gente tem ainda, né, os viventes, que continuam com essa modalidade de troca gasosa com o ambiente aquático e não o ambiente aéreo, né? Então, peixes, os
algumas espécies de anfíbios branqueados, né, como as salamandras, por exemplo, né, a fase de girinos também. E essas trocas se dão, né, por meio dessas estruturas que são as brânquias, que por onde então a água vai fluir, né, são estruturas muito finas e delgadas, intensamente vascularizadas, né, e a troca gasosa se dá por meio da difusão. O sistema respiratório, ele coevoluiu com o sistema circulatório, foi uma evolução conjunta de ambos, né? Então, aquele mecanismo, né, na verdade, aquele tipo de circulação simples, né, nos animais aquáticos, de respiração aquática, né, é aquele que permite, então, que o sangue que deixa o coração passe primeiro pelas brânquias, né, para ser oxigenado e depois vai para o organismo. À medida que os vertebrados foram conquistando o ambiente terrestre, e aí as trocas gasosas começaram a acontecer com o ambiente aéreo e não mais aquático, houve, então, isso foi acompanhado, né, de uma divisão no coração para ir tornando ele segmentado e possibilitar com isso aqueles dois circuitos, né, que é o circuito respiratório e o circuito sistêmico, né? Então, houve esse mecanismo, né, de coevolução de ambos os sistemas. Bom, nos vertebrados terrestres, né, então todos os tetrápodos, a respiração ela se dá nos pulmões, né? A troca gasosa se dá nos pulmões e a gente tem vários formatos de pulmões, né, nos vertebrados terrestres, né? Mas os mecanismos são muito semelhantes, né? Os mecanismos de troca gasosa são semelhantes nos diferentes grupos de vertebrados terrestres. Bom, vamos falar um pouquinho, então, desse sistema respiratório agora de mamíferos e humano, né? O sistema respiratório, ele tem uma parte mais superior ou aérea, né? Que é o local de entrada e saída de ar, né, que são as vias aéreas superiores. Então, aqui a gente tem dois esquemas mostrando essas vias aéreas superiores, né? Então, o ar ele entra pelas aberturas nasais, ele passa por toda uma estrutura que é a via aérea nasal, que é uma estrutura com pregas, né? Essas pregas ou dobras, elas a principal função é aumentar a superfície de contato do ar, né, antes que ele vá para os pulmões. E esse aumento de superfície aqui, né, tem duplo papel, além de ter um papel, né, uma função de proteção, filtrando esse ar, então tem presença de muco e pelos que vão impedir que partículas que estão, né, no ar em suspensão sejam respiradas, entrem para os pulmões, né? E também é um local muito importante de troca de água e, consequentemente, de calor, né? Bom, então a gente tem a área, né, aérea nasal, né? E aí depois o ar ele vai passar, né, atravessa essa região, né, que se abre com abaixamento do palato mole para a nasofaringe, né? E aí, a partir daí, ele vai em direção, né, à laringe, né, com aqui a movimentação da epiglote, né, podendo abrir esse espaço para o ar passar em direção à traqueia. Muito bem. E aí, né, a partir da traqueia, né, o ar vai caminhar pelo brônquio,
que se divide em bronquíolos, né, até chegar à estrutura pulmonar. Os pulmões, eles ficam localizados na caixa torácica, então é uma região, né, toda envolta pelas costelas, né? Essas costelas, elas estão interligadas por musculatura, e é a atividade dessa musculatura que vai contribuir para o aumento ou a diminuição do volume da caixa torácica, que vai ser o mecanismo fundamental para que se dê a ventilação pulmonar, né? E o músculo mais importante aqui é o músculo que está no assoalho da caixa torácica, que é o diafragma. O diafragma é o principal músculo ventilatório, né? E ele vai ser controlado por um nervo, né? Que é o nervo frênico. Nós vamos avançar um pouquinho mais sobre isso tudo já já. Isso aqui é de rato, né? Uma dissecação de rato mostrando, então aqui estão os pulmões, aqui as costelas que foram cortadas, né, para expor essa cavidade torácica dos pulmões. Bom, aqui já é uma foto, né, de pulmões humanos. Aqui é um esquema dele, né, dos pulmões. Então, aqui a gente tem a traqueia, ela vai se dividir em brônquios, que se subdividem em bronquíolos. A traqueia se divide em 2 brônquios, um para cada pulmão, então a gente tem 2 pulmões, e cada pulmão, ele é subdividido, né? Então, nós temos um pulmão que é dividido em 3 partes, e o outro que é dividido em 2 partes, e por isso a gente tem esse brônquio principal, né, se dividindo em 3 bronquíolos no pulmão, que é trilobular, e o brônquio principal se dividindo em 2 no pulmão, que é bilobular. Ok. Os pulmões ocupam, então, a maior área da cavidade torácica, né, no indivíduo, né, em nós. Tem alguém com o microfone aberto? Se puder fechar enquanto não tiver perguntas, eu agradeço, porque fica trazendo um ruído. Acho que é o Luiz. Obrigada. Então, ocupa maior volume da cavidade torácica, né? Isso aqui é um mapa anatômico disponível nesse site aqui da Universidade de Utah, na Faculdade de Medicina de Utah, nos Estados Unidos, em que eles fizeram ressonância magnética, né, de todo o corpo humano e montaram um atlas anatômico que você pode visitar escolhendo qual segmento do corpo humano você gostaria de estar observando, né? Então, ele mostra, isso aqui imaginando um corte sagital, né? Na altura do tórax. Então, o que a gente está vendo aqui é a musculatura do peito, do peitoral. Aqui são os braços. Aqui é a coluna vertebral, musculatura das costas. E aqui, ó, as costelas. E aqui os pulmões. E aqui, né, não só brônquios, né, bronquíolos, mas também artéria e veia pulmonares. Né? E aí, dependendo da altura, né, então aqui está numa posição mais inferior, a gente já começa a ver tecido hepático aqui, né? Dá para a gente ter uma ideia, né, tridimensional, né, de todos os órgãos e no caso aqui dos pulmões. É bem interessante, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha depois nesse atlas. Bom, de novo aqui a gente tem, né, o esquema dos pulmões, mostrando, então, né,
2 lobos aqui, aqui os 3 lobos, né? E aqui mostrando também as artérias, veias pulmonares e aqui brônquios, bronquíolos. Muito bem. Vamos falar agora da via, né, de transporte e de trocas gasosas, né? Então, toda a via aérea, desde a traqueia até chegar na última porção, né, dos alvéolos pulmonares. Então, isso aqui é toda a ramificação desse trajeto, né? Bom, a gente começa com uma traqueia, então é a fase, né, ou a zona que a gente chama de 0, que é a inicial. Depois a gente tem os brônquios, bronquíolos se dividindo, até os bronquíolos de menor calibre. Depois a gente vai para os bronquíolos de menor calibre ainda, que mudam inclusive o epitélio e a parede, a gente vai falar um pouquinho disso já já, né? Aí a gente vai ter já aqui, né, os canais alveolares e os sacos alveolares, né? Então, desde da zona 0, que é a primeira, até a última, que é a 23ª. Ou seja, a gente tem 23 subdivisões, ou ramificações, tá? Essas primeiras 16, de traqueia até os bronquíolos, ou os brônquios terminais, é a zona de transporte. E ela tem esse nome porque nessa região não acontece troca gasosa, acontece exclusivamente o transporte dos gases, né? Transporte do ar, entrando e saindo. Da 17ª a, né, 7ª, 18ª, 19ª, ou seja, 3 transições aqui, 3, desculpa, ramificações aqui, é a zona de transição. O que significa isso? Que a gente tem nas porções mais superiores ainda apenas transporte, mas a gente começa a ter, né, nessa região, trocas gasosas. Então, a gente tem uma região que é mista, né, com transporte e já troca respiratória. Mas é a partir da 20ª é que a gente tem zona respiratória, ou seja, o ar ele vai percorrer ramificações e durante todo esse percurso a troca gasosa, tá? Então é a zona respiratória. Ok. Então aqui a gente tem, né, mais ou menos esse esquema, né? Não estamos vendo aqui os alvéolos, né? A gente está nas primeiras regiões aqui da zona de transição no máximo, né? Aqui. Então, desde a traqueia, né? Até os brônquios, depois tem bronquíolos, né? E até a gente tem aqueles bronquíolos que vão até os lobos inferiores do pulmão. Tem algumas divisões aqui também que estão sendo mostradas, né? Toda essa região aqui que está, né, delimitada daqui, né, dessa linha pontilhada até essa outra linha pontilhada é extrapulmonar, ou seja, não tem pulmão aqui. A partir da linha de pontilhada para a direita ou para a esquerda, a gente já está dentro dos pulmões. Então, extrapulmonar e aqui intrapulmonar. Se a gente pegar um pedacinho dessa região, que é a traqueia, e fizer um corte, né, e olhar, né, a parede dessa seção transversal da traqueia, nós vamos ter uma situação semelhante à que está nesta figura aqui, tá? Eu vou ampliar ela para a gente poder ver melhor, né? Então, como é a nossa traqueia? Essa é a posição anterior, ou seja, que está voltada para frente, né? Para a nossa região frontal, e essa é aquela que está voltada para a região posterior, ou seja, dorsal, né? Na porção dorsal,
a traqueia, ela está aderida aqui ao músculo do esôfago. Então, essa região laranjada aqui é musculatura do esôfago. Entre a musculatura do esôfago e aqui a musculatura da traqueia, né, tem aqui um tecido conjuntivo, com algumas fibras elásticas, vasos linfáticos, né? Então, tem aqui um tecido, né, que delimita a traqueia e do esôfago, tá? Muito bem. Então, a gente tem uma musculatura aqui da traqueia, né, nessa região, e isso vai permitir, né, um aumento e uma diminuição, né, no diâmetro da seção transversal da traqueia, né, pelo estado de contração dessa musculatura. E a gente tem, né, toda a região lateral e anterior com cartilagem. Tudo que está aqui azulzinho ou verdinho, né, é cartilagem. Então, a gente tem anéis de cartilagem. Mas observem que não é um anel fechado completamente, né? Não é todo um círculo, né, de cartilagem. Ele tem essa parte toda frontal e lateral de cartilagem, mas a parte posterior é muscular. O epitélio mais externo, né, é um epitélio que é de proteção para esse tecido, ele é substituído com frequência, né? E, como eu disse, ele serve para proteção, né? Ele tem uma certa descamação e uma substituição, e ele protege toda a estrutura da traqueia. Depois a gente tem a cartilagem, e aí a gente vai, né, para essa região, né, que é uma região rica de glândulas, né, que vão estar produzindo muco, secreções, né, também de vasos, pequenos vasos, né, que vão nutrir esse tecido e também coletar o excesso de líquido, então são vasos linfáticos também. Tem inervação, né, aqui também, que vai controlar, né, essas secreções glandulares, a produção de muco e também o estado de contração dessa musculatura. E aqui, mais interno, de vermelho, o epitélio, tá? Então, é um epitélio de proteção, né, para toda essa superfície, né, toda essa estrutura em contato com o ar. Ok, então essa é a traqueia. Bom, essa figura ela mostra, né, de novo, todas essas ramificações, né? E nesse eixo aqui, a área de seção transversal em centímetros quadrados. Então, a porção, né, de maior diâmetro é a traqueia, que é aquela zona 0, né, a inicial. A partir da traqueia, quando a gente já tem os brônquios aqui, e vai ter na zona 1, então, o que vai acontecendo? A área de seção transversal de cada segmento vai diminuindo. Quanto maior a zona, né, de ramificação, menor é a área de seção transversal de cada um dos segmentos. No entanto, o somatório das áreas de seção transversal de cada zona aqui, de cada ramificação, ela é crescente, que é o que está mostrando esses pontinhos aqui, tá? Então, traqueia, né? Brônquios, aqui a gente tem uma área de seção transversal que é mais ou menos a mesma. A partir das ramificações, né? Quanto maior o número de ramificações, o somatório das áreas de seção transversal de todas as ramificações para cada uma das zonas, ela vai crescendo de uma maneira exponencial aqui. A gente já viu coisa semelhante quando a gente estudou o sistema circulatório, em que a gente, né, observou, né, que da aorta até aqueles capilares, né, de menor calibre, a área de seção transversal total também vai aumentando, tá? É algo muito semelhante. E isso é que vai garantir, né, essa grande superfície de contato do ar com as zonas respiratórias,
tornando, então, essas trocas gasosas bastante eficientes. Ok, aqui a gente tem uma figura parecida com a anterior, né? Que a gente tem os brônquios, as ramificações acontecendo aqui, até a gente ter os bronquíolos, e essa região aqui, né, dos sacos aéreos, né? Toda a região dos ácinos, que é onde nós vamos ter as trocas gasosas acontecendo. Nós vamos falar um pouquinho, né, de como é que a parede, né, ela vai se modificando desde a traqueia até os ácinos, né, eu já mostro isso já já. Há uma intensa modificação dessa estrutura para permitir que da zona de transporte e de transição a gente migre para epitélio respiratório. Se a gente pegar essa região, né, dos lóbulos e dos sacos alveolares, né, e ampliar, a gente vai ter uma estrutura parecida com essa, né? Então, dos bronquíolos dos terminais, né, as ramificações vão acontecendo, aqui a gente já tem zona de transição, porque a gente já tem alguns alvéolos aparecendo aqui, né? E aí, à medida que as ramificações vão chegando ao final, né, até a 23ª, a gente passa a ter só alvéolo pulmonar, né? Que são verdadeiros sacos, né? Que se comunicam entre si, então são intercomunicantes, né? Essas comunicações são possíveis a partir dos poros, que são os poros de Kohn. Eu vou mostrar novamente uma figura em detalhes disso, né? Para que o ar possa circular, né, livremente em todas essas regiões. Ok, então, como eu disse, a parede, né, de todos esses segmentos, né, respiratórios, ela vai se modificando, né, desde a zona de transporte até a zona respiratória, para que, né, ela possibilite, né, essas trocas acontecerem ali na região dos alvéolos. Então, a gente tem a via respiratória central, né? Então, partindo aqui das traqueias e os brônquios, né? Uma parede, deixa eu primeiro explicar como é essa figura. Tá um pouco claro, mas eu acho que dá para vocês verem, acompanhem o mouse aqui, tudo isso aqui é o limite da parede. A parede externa, tá? Então, já dá para ver que ela aqui é a maior parede que tem, que ela vem desde aqui, de cima, até aqui. E aí, à medida que as ramificações vão acontecendo, a espessura da parede vai diminuindo. Então, essa é a primeira coisa. Há uma diminuição crescente da espessura da parede, desde a traqueia até os alvéolos. Muito bem. A outra coisa que muda bastante é do que essa parede é constituída, né? Então, lá na traqueia e nos brônquios, e até nos bronquíolos mais superiores, a gente vai ter cartilagem, tá? Essa cartilagem, ela na traqueia é aquele anel contínuo, mas a partir dos brônquios já não é mais um anel, né? São pedaços, são placas de cartilagem. E essas placas de cartilagem, elas vão ficando cada vez mais esparsas, né? À medida que a gente vai da zona de transporte para a zona de transição. Até que, na zona respiratória, ela já não tem mais cartilagem. Então, é uma perda de cartilagem ao longo desse trajeto. Que mais, né? Nessa região da mucosa, né, que é então toda aquela que eu mostrei na traqueia para vocês, onde estão as inervações, os pequenos vasos, as glândulas, ela é bastante abundante na via respiratória central, mas na via respiratória periférica ela já diminui muito. A gente já não tem mais aquelas glândulas, né? E a camada, né, de tecido conjuntivo também vai se adelgando, vai diminuindo e tornando mais delgada, até que a gente tem nos alvéolos, né, uma perda completa dessa região aqui. Bom, todas elas têm uma membrana basal, que é essa linha marrom aqui, né? Todas elas têm, né? E aí o epitélio, né? Que é essa região em contato com o ar.
Nas vias respiratórias e de transporte, é um epitélio muito espesso. São células grandes, ciliadas e cobertas com um muco bem espesso. Tá? Então, tem toda uma função de proteção, ao mesmo tempo, né, de seleção daquilo que pode caminhar lá para frente no ar e aquilo que tem que ficar retido, né? Essas células, elas vão diminuindo de tamanho, então elas vão ficando menores, ainda com cílios, mas começa a aparecer outros tipos celulares, que já não são mais as células ciliadas, tá? E aí, quando a gente chega nos alvéolos, esse epitélio, ele está bem fino. As células agora, elas já não têm esse aspecto mais retangular e cuboide, né? Então, grandes. Elas são células achatadas, né? Bem finas e vão permitir, então, aqui, né? O resultado disso é uma parede alveolar muito fina e vai favorecer, então, as trocas gasosas acontecendo aqui. Ok, então a gente chega nos alvéolos, né? Onde a gente tem essa parede bem fina. Então, um esquema aqui que ilustra, né, um alvéolo pulmonar. Eles são constituídos de 2 tipos celulares, a parede deles, que são essas células rosas. Aqui a gente tem 2 células rosas, ó, uma tem aqui o núcleo dela, ela tem toda essa extensão, e aqui uma outra, e essas células que estão aqui, que são azuis. Ou seja, são 2 tipos de células epiteliais alveolares, que a gente chama de pneumócito, ou células pulmonares, né? Os pneumócitos do tipo 1, que é esse cor-de-rosa aqui, que é uma célula bem fininha, né, de parede bem delgada, por onde as trocas vão acontecer, é por aqui que a difusão de gases vai se dar. E a outra célula, que é o pneumócito do tipo 2, né, que são as células esferoides, são maiores, ricas em microvilosidades, e são elas que vão produzir a substância surfactante, que vai ter um papel fundamental para manter essa estrutura alveolar aberta, né, e ela não colabe, ela não se feche. E a gente vai falar dessa substância surfactante novamente lá para frente, tá? E aqui a gente tem uma célula de defesa, né, um macrófago alveolar, né, que está aqui no interior do alvéolo. Essas células podem migrar, né, e elas não estão em uma população muito grande nos alvéolos, tá? O que mais que a gente tem aqui? Oi. Licença, é porque esse zoom fica cortando de vez em quando. O que é a célula tipo 2 produz? Desculpa, Lavínia, mas eu não estou te ouvindo bem. Você podia repetir, por favor? É porque o zoom fica cortando às vezes sua fala, e aí eu não ouvi o que a célula tipo 2 produz. Ah, tá todo mundo escutando cortado? Não, pra mim tá indo tranquilo. Para mim Tá bom, também, tá tranquilo. tá bom. Só para me deem o feedback, tá? Se de repente, porque às vezes a minha internet tem problemas e ela dá uma caída, e se eu fico aqui falando sozinha, vocês dão um jeito aí de me avisar, por favor. As células alveolares do tipo 2 produzem substância surfactante. As do tipo 1, elas são responsáveis pela troca gasosa, é através delas que vai se dar a difusão de gases. E nós vamos falar dessa substância surfactante, né, da importância desses pneumócitos do tipo 2 um pouquinho lá para frente, tá? Então eu volto a falar disso. Nessa figura também a gente tem aqui um capilar pulmonar, né, desse lado, e aqui outro. E aqui está nesse esquema, né, nas proporções reais, digamos assim, né, proporcionalmente, né, para mostrar para vocês, né, que os capilares eles são bem delgados já, bem finos. Olha aqui uma célula sanguínea, né, um eritrócito, uma hemácia, dentro de um capilar pulmonar, né, ocupa praticamente todo o diâmetro, né, desse capilar. E ele sim, os alvéolos, eles têm uma dimensão também
pequena, né? São alvéolos diminutos, mas ainda assim maiores do que os capilares pulmonares. Uma outra informação importante nessa figura aqui é a distância entre o capilar pulmonar e o alvéolo, ou seja, a distância de troca gasosa. Os gases vão se difundir, né, do alvéolo em direção ao pulmão, aos capilares pulmonares e dos capilares pulmonares em direção ao alvéolo, numa distância de 0,5 micrômetros, ou seja, é uma distância muito pequena. E isso torna essa troca gasosa bastante eficiente, tá? Ou seja, uma distância de difusão pequena. E, além disso, né, todo esse epitélio, né, alveolar e também capilar, ele é muito permeável a gases, né, aos gases respiratórios, e ele é, no caso dos alvéolos, impermeável à água. E isso é bastante importante, né, porque se houvesse, né, essa troca, né, de água e ela fosse uma troca grande, né, uma osmose, né, numa taxa grande, a gente poderia cobrir esse epitélio aqui, né, de água, e isso impediria as trocas, né, eficientes de gases. Bom, então, ressaltando, né, essa distância pequena de difusão. O que mais a gente pode falar dos alvéolos, né? Então, eu vou apresentar alguns números aqui para vocês, né? Então, a gente já falou desse tecido que separa o gás alveolar do sangue com 0,5 micrômetros, né? Que é essa distância respiratória. Os alvéolos, eles têm de 100 a 300 micrômetros de diâmetro. A superfície respiratória humana, toda a superfície de toda a zona respiratória, né? Então, não estou falando só dos alvéolos, eu estou falando daquelas regiões onde a troca gasosa pode acontecer, é de 70 a 100 metros quadrados. Se a gente pegar a nossa área de superfície de corpo, ou seja, a nossa pele, né? Ela é de 1,6 até 1,9 metros quadrados, ou seja, a gente tem muito mais superfície respiratória do que superfície corpórea, né? Só para vocês terem uma dimensão, né, do que a gente está falando. São 300 milhões de alvéolos, 280 milhões de capilares, ou seja, tem quase um capilar para cada alvéolo, né? Os capilares, eles têm, né, um diâmetro de 10 a 14 micrômetros, são menores, né, que os alvéolos, como eu já havia mencionado. E aqui a gente tem um esqueminha mostrando, né, os sacos alveolares, né, aqui, né, e mostrando como eles são vascularizados, né? Então, a gente tem uma intensa malha capilar, rede capilar, envolvendo todos os sacos alveolares. De novo, aqui uma figura semelhante, né? Se a gente pudesse ver por dentro, a gente observaria que esses alvéolos, eles são comunicantes, eles se comunicam, né? E aqui a gente vê bem essa comunicação. Então, aqui a gente tem uma preparação histológica, né, de pulmão. Então, a gente tem aqui alguns bronquíolos, veja que a parede é mais espessa, né? Vasos sanguíneos, e aqui é tudo saco alveolar, né? Então, são paredes bem fininhas e existe espaço, né, comunicante entre sacos alveolares vizinhos, né? Então, há esses poros de Kohn que vão propiciar essa circulação do ar, né, livre entre os alvéolos. Aqui algumas micrografias, né, eletrônicas de varredura, e também, né, uma preparação histológica, anatômica, perdão, mostrando aqui um pouquinho desses sacos alveolares. Muito bem, seguindo com essa descrição, né, do sistema respiratório, nós vamos falar agora da inervação para poder falar desses mecanismos de ventilação depois, né? Então,
Eu já falei um pouco das musculaturas intercostais, ou seja, das costelas e o diafragma, né? Então, a gente tem músculo esquelético na parede torácica e no diafragma, então é musculatura esquelética, né? Que recebe inervação do sistema nervoso somático, né? Então, a gente tem nervos somáticos, né? Que vão estar chegando à musculatura da parede torácica e do diafragma. Aqui a gente tem algumas figuras mostrando esses músculos respiratórios, ainda está pequeno aqui, mas eu volto a mostrar mais lá para frente, mas o principal aqui que eu quero mostrar para vocês é, se você estivesse olhando de baixo para cima a cavidade torácica, né? Ou seja, todo o assoalho da cavidade torácica, a gente estaria tendo uma imagem como essa aqui, isso aqui é tudo diafragma. Ele é todo aderido nas costelas, nas últimas costelas, né? E também na região aqui da coluna vertebral, né? Fechando completamente a cavidade torácica. E aqui a gente tem, né, duas costelas, e o que a gente mostra aqui é que há dois conjuntos de músculos, né, intercostais, com orientações diferentes, né? Então, tem um que é oblíquo para um lado e o outro é oblíquo para o outro, e eles vão desenvolver papéis diferentes, né? Elevando as costelas ou abaixando as costelas. Muito bem. Já os pulmões e as vias respiratórias recebem também inervação, só que já não é mais inervação somática, ela é por meio do sistema nervoso autônomo, né? Então, simpático e parasimpático, e também as vias que não são nem simpáticas nem parasimpáticas, né? Tem outros mediadores, né? Então, a inervação autonômica parasimpática é a que vai estar trazendo o tônus broncomotor, né? Então, ele que vai estar trazendo, ele que vai modular, né, as contrações daquelas musculaturas brônquicas, né? E traqueais também. O simpático, ele vai estar controlando a produção de muco, então ele inerva as glândulas mucosas, também os vasos sanguíneos pulmonares, aumentando ou diminuindo o calibre, né, dos vasos sanguíneos, e os gânglios nervosos das vias respiratórias, né? Então, tudo isso recebe inervação simpática. Ou seja, o parasimpático vai controlar a ventilação no que diz respeito a quanto de ar entra e quanto de ar sai, porque ele vai estar modificando o diâmetro, né, de todas essas tubulações, né, respiratórias, e o simpático vai estar controlando como vai estar a produção desses mucos e também como vai se dar as trocas de gases com o sistema circulatório, tá? E os dois outros sistemas, que não são nem parasimpático nem simpático, mas que são autonômicos, né? Que são mediados por óxido nítrico, substância P, né? E outros mediadores, né? Eles vão estar também modificando o tônus, né? Das vias respiratórias. Então, a gente tem um sistema que é inibitório, causando relaxamento, né? Então, o óxido nítrico relaxa as vias respiratórias, faz com que elas sejam mais dilatadas, elas permitem um maior fluxo de ar, né, para os pulmões, ou elas são excitatórias, causando essa broncoconstricção, né? E aqui a gente tem as figurinhas mostrando, né, só para lembrar, né, que as cadeias parasimpáticas e as cadeias simpáticas, né, elas têm posição dos gânglios pré e pós-ganglionares diferentes, né, mas ambas cadeias chegam aos pulmões aqui, né. Então, aqui de novo, uma figura semelhante. E, né, uma outra informação bem importante, né, que não há inervação motora ou sensitiva nos pulmões. Pulmões e vias respiratórias não têm inervação motora ou sensorial, né? A única inervação, né,
sensorial e é nociceptiva, ou seja, de dor, ela se dá numa membrana externa ao pulmão, que é a pleura, tá? Nós vamos falar da pleura um pouquinho melhor lá para frente. Bom, com isso a gente fecha, né, toda a apresentação, né, do sistema respiratório, de como ele se organiza. Agora a gente vai passar por uma etapa de conceitos, né, para poder falar do mecanismo de ventilação pulmonar. Quais são os conceitos que nós vamos falar, né? Eles são conceitos relativos à capacidade respiratória, né? Então, primeiro, ventilação, né? O que é ventilação? É o número de ciclos de respiração, né? Então, entrada e saída, inspiração e expiração por unidade de tempo. Normalmente, a gente usa número de ciclos por minuto. Numa situação em repouso, né? A nossa ventilação, ela é de 12 até 18 respirações por minuto, né? É o que a gente chama de um estado eupneico. Quando essa ventilação, ela aumenta a frequência da ventilação, a gente vai para uma taquipneia. E quando a gente vai para uma ventilação diminuída, para bradipneia. Volume corrente é a quantidade de gás que é mobilizada em cada ciclo, ou seja, em cada ciclo ventilatório, quanto de gás em volume circula por todo o sistema respiratório, tá? É isso que o volume corrente diz. Tem o volume corrente normal, né, da eupneia, e tem os volumes aumentados, que é hiperpneia, ou diminuídos, que é a hipopneia. Pneu vem de respiração, vem de ar, vem de pulmão, né? Esse termo, pneu. Volume minuto, né? Ou ventilação global por minuto, né? Como o nome já diz, é o volume corrente. Então, quanto de volume, né? Por frequência respiratória, né? Então, o volume minuto relaciona esses dois conceitos, ventilação e volume corrente, tá? Então, qual é o volume por ciclos por minuto, né? A gente fala que a hiperventilação, quando esse volume minuto está aumentado, né? Ele pode estar aumentado ou por taquipneia ou por hiperpneia, e hipoventilação quando ele está diminuído. Pode ser por uma diminuição no número de respirações ou uma diminuição no volume que é respirado, tá? E aí tem os outros termos que a gente costuma usar, né? Apneia, apneuse, dispneia, né? O que é isso? A apneia é quando a gente cessa a respiração no final de uma expiração basal. Então, por exemplo, a gente ouve de vez em quando, um mergulho em apneia. O que é esse mergulho em apneia? É quando a gente expira, esvazia os pulmões e prende essa respiração. E mergulha, né? Então, mergulha com os pulmões esvaziados, né? Ele nunca está completamente esvaziado, né? Mas após uma expiração. A apneuse é quando a gente prende a respiração no final da inspiração. Então, eu inspiro e seguro a respiração, né? Então, é a apneuse. E dispneia é qualquer alteração, dificuldade subjetiva, né, da respiração. Você está com uma dificuldade respiratória, né? Você fala que eu estou em dispneia. Muito bem, como é que esses volumes são medidos, né? Volume corrente, quanto de ar entra, né? Para que eu saiba qual é a eficiência da minha respiração, né? Existem aparelhos, né, que fazem essa medida de volume respiratório, né? Esses aparelhos são chamados de expirômetros ou respirômetros. E eles estão disponíveis já há bastante tempo, né? O primeiro expirômetro, né, é de 1846, e era um aparelho semelhante que está aqui nessa figura, né, em que a gente tem, o princípio é o seguinte, a gente tem uma câmara preenchida de líquido, e aqui um balão de vidro, né, que é um recipiente de vidro preenchido de ar, em que está conectada a uma mangueira, um bucal,
né, que o indivíduo vai tá usando para respiração, né? Então, à medida que ele inspira, ele tira o ar daqui, o que acontece? Isso sobe, o balão sobe. Então, dá para ver o nível, né, aqui de submersão desse recipiente nessa estrutura aqui preenchida de líquido. E isso aqui pode estar sendo registrado, né? Se você colocar aqui, né, ele se deslocando para cima e para baixo, né, esse cilindro, com uma régua aqui, né, ele pode estar registrando, né, num papel, né, em alguma, né? Antigamente se usava um papel que era esfumaçado, né, então se queimava carvão, então esse carvão, né, queimando, ele libera uma fuligem. Essa fuligem ela é aderida no papel, ele fica todo coberto de fuligem, bem preto, e aí essa fuligem ela se distribuía completamente no papel, e aí qualquer risquinho que você fazia nesse papel, né, cheio de fuligem, esse risquinho ficava registrado, né? E aí isso depois era encerado, né, de maneira que esse registro pudesse ser guardado, né? Felizmente a gente avançou com isso, né? Trouxe tinta e, enfim, outras formas de estar registrando, mas a princípio era isso. Esses respirômetros eles foram avançando, né? As técnicas foram melhorando, né? Então aqui a gente já tem ele acoplado, né? Aqui a mangueirinha, né? Entra e sai ar, isso faz essa recipiente subir ou descer aqui, e isso movimenta uma pena, uma caneta, né? Que vai registrando no cilindro, né? Com tinta, né? Ou se fosse aqui o papel esfumaçado, né? Essa ventilação, né? Então, inspiração, expiração, inspiração, expiração, e aí vai. A gente pode fazer isso, né, com uma mangueirinha e essa mangueirinha conectada, né, ao aparelho respiratório, né, então a via aérea superior, ou se a gente fizer isso com animais de pequeno porte, colocar esse animal de pequeno porte dentro de um recipiente, né, com essa conexão com a mangueira, né, então ele inspirou, diminuiu a pressão aqui, né, de ar, há um deslocamento do ar, né, que estava na câmara em direção à câmara onde está o animal. Quando ele expira, ao contrário. E isso vai movimentando essa pena, né? Enfim, então, o princípio é esse, né, de ir por meio das trocas, né, com um recipiente de volume conhecido e o pulmão, a gente ir medindo, né, o volume de ar que entra e sai. A gente pode fazer isso também, né, usando nesses recipientes de troca um gás inerte, né? Então, por exemplo, o hélio, né? Então, a gente pode estar preenchendo esse recipiente de hélio, né? E aí, a partir dessas misturas, né, de como vai estar antes, né, como estava antes e como vai estar depois, obter, né, a partir da concentração de hélio inicial e de hélio final, né, no recipiente, saber quais são esses volumes iniciais e finais, né, de troca gasosa do indivíduo, né, que é o que está representado aqui nessa figurinha. A princípio, 0 de hélio aqui e com quantidade máxima de hélio aqui nesse recipiente, né? A partir de um determinado tempo, isso começa a se distribuir igualmente. Se você quantificar, né, quanto tem aqui, você vai saber qual é a concentração, já conhece esse volume, então, a partir disso, a gente vai saber qual é o volume respiratório. Então, a ideia é mais ou menos essa. Mas a gente tem várias maneiras menos invasivas de estar fazendo isso hoje, né? Então, hoje tem vários respirômetros modernos, né, que podem estar fazendo essa avaliação dos volumes respiratórios. E a partir disso, né, obter esses volumes e capacidades pulmonares, né? Isso aqui é um gráfico típico, né, de curva fluxo e volume, durante a inspiração e durante a expiração, né? E essas medidas, né, dos volumes e das capacidades pulmonares, elas são fundamentais para saber
como está, né, o seu pulmão, né, como é a saúde respiratória, né? E isso é muito usado para vários atletas, inclusive, para saber, né, como está a capacidade pulmonar, né, de um atleta e em condicionamento físico. E esses são os diagramas, né, típicos que são obtidos a partir desses estudos com os espirômetros, né? Então, nós temos aqui vários volumes e capacidades sendo mostradas, eu vou explicar cada um deles, né? Para que a gente possa, enfim, alguns deles nós vamos usar com mais frequência, tá? Então, eu vou sempre mostrar essa mesma figura que eu estou apresentando aqui, nos próximos slides, apresentando cada uma dessas capacidades ou volumes, né? Então, aqui, no primeiro momento, nós vamos falar de novo do volume corrente, eu já falei dele para vocês, agora eu vou mostrar no gráfico onde ele aparece, como ele aparece, né? Então, o que é o volume corrente? Travou? Aqui travou também. Oi, gente. Caí, né? Sim. Ai, que droga. Me falem onde eu parei, por favor. Parou no volume. O volume corrente? Aham. Tá bom, obrigada. Perdão, gente, a internet deu uma caída aqui. Ok, vamos lá. Desculpa, voltando. Estou só ajustando aqui a janela. Então, volume corrente é esse volume de ar, né, que é da respiração espontânea. Não estou nem forçando a inspiração nem a expiração, né? Ele é de cerca de 500 a 600 ml. O volume reserva inspiratório, que é esse que está circulado aqui em vermelho, ele é o volume máximo que pode ser inspirado voluntariamente a partir do final de uma inspiração espontânea. Então, tem aquela inspiração espontânea e agora eu voluntariamente encho mais os meus pulmões, né? Até a minha capacidade máxima de inspiração, né? Esse volume é de 2,5 litros aproximadamente, tá? E aqui em azul, o volume de reserva expiratório. De maneira análoga, que eu acabei de mencionar, né? Ele vai medir o quê? É o volume máximo que pode ser expirado voluntariamente a partir do final de uma expiração espontânea. Então, depois que deixou o ar sair espontaneamente, aquela expiração que você força esvaziar mais os seus pulmões, né? Então, tá aqui mostrado, ele é aproximadamente de 1 litro, né? Muito bem. Ok. E aí a gente tem dois outros, né? Tem mais um volume, uma capacidade, o volume residual. O que é esse volume residual? Como o nome diz, é o volume de ar que permanece dentro dos pulmões, mesmo após uma expiração forçada, né? Sempre tem ar nos pulmões. E isso é importantíssimo, porque senão a tendência dos alvéolos pulmonares se fecharem, né? Então sempre tem
ar preenchendo os pulmões. E esse volume é de mais ou menos 1 litro, tá? E aqui a gente já apresenta uma primeira capacidade, que é a capacidade vital, que vem daqui desde, né, o volume máximo da expiração até o máximo da inspiração, ou seja, o quanto de ar máximo eu consigo mobilizar durante a respiração, tá? Então, é capacidade mobilizada entre uma inspiração e uma expiração máxima. Ela vai ser a soma do volume corrente com aqueles dois outros volumes, respiratório de reserva expiratório, reserva inspiratório, tá? Muito bem. Aqui a gente tem outras 3 capacidades, né, que vão medir volumes, né, também. A capacidade inspiratória, como o nome diz, é a somatório de toda a capacidade de volume corrente e de reserva inspiratória, né? Ou seja, o máximo de ar que é inspirado. A capacidade funcional residual é a quantidade de gás que vai estar contida nos pulmões no final de cada expiração espontânea. Então, eu expirei espontaneamente, quanto ainda de ar tem nos meus pulmões? Vai ter aquele volume reserva expiratório e o volume residual, tá? E aqui a capacidade pulmonar total, ou seja, o máximo de ar que os meus pulmões podem conter, né? Então, ele envolve o volume residual, aquilo que sempre permanece, que é de 1 litro, né? E vai até o máximo aqui, que são quase 6 litros, tá? É 5.800 litros, isso depende um pouco de cada um, né? Da massa corpórea, etc. Então, ele é somatória também dos 4 volumes primários. Ok, então todos esses volumes e capacidades, né, podem ser mensurados, né, direta ou indiretamente, né, e isso dá uma ideia de como está a função respiratória no indivíduo. Bom, um outro volume importante, né, que a gente vai estar falando, né, é do volume do espaço morto, né. O que é esse espaço morto? É todo o volume de gás, né, de ar que está nas vias de condução onde não acontece troca gasosa. Ou seja, a gente mobiliza quase, né, a capacidade máxima de 5.000 e tantos, né, ml de ar. Só que apenas uma fração disso está no epitélio respiratório. Nem tudo está fazendo troca gasosa, né? Então, tudo que não está fazendo troca gasosa é o espaço morto. Existe o espaço morto anatômico, né, que é o nosso próprio espaço morto, né, que vão ser as vias de transporte e alguma parte das vias de transição, né? E tem o fisiológico, que é todo esse espaço anatômico, mais alguma coisa que a gente ainda adiciona. Por exemplo, se eu estiver usando um respirador, né? Todo esse espaço do respirador vai ser volume também de transporte de ar, né? Então, ele se soma ao espaço morto anatômico. Se eu estou usando, por exemplo, um snorkel, né? Então, aquele, né, caninho, né, para até encontrar a atmosfera, né? Tudo isso também vai se somar ao espaço morto anatômico, tá? É onde tem ar que não está fazendo troca gasosa. E isso vai, né, transitar para dentro e para fora do organismo, né? E isso vai se misturar com o ar respiratório, que é aquele ar que está em contato com os alvéolos pulmonares e com o qual, né, os vasos sanguíneos, os capilares alveolares vão fazer trocas gasosas, né? E essas figuras aqui mostram essas misturas, né? Então, bem de maneira esquemática aqui, né? Para a gente entender do que eu estou falando, né? Então, imagina que a gente tem aqui o espaço respiratório, que está em cinza, claro, e todo o espaço morto aqui, que é o que está mais escuro. E aí vem ar novo aqui em cima, né? Então, é inspirado. Isso aqui é a situação pré-inspiração. Quando é inspirado, o que acontece? Esse ar
que está nesse espaço morto aqui, que está no espaço morto porque foi aquilo que durante a expiração permaneceu no espaço morto e não foi para a atmosfera, ou seja, ele veio dos pulmões, ele tem uma quantidade de oxigênio menor e de gás carbônico maior, né? É o primeiro que chega nos alvéolos pulmonares. Mas ele traz, né, durante a inspiração, ar fresco, ar novo. Ok. Todo esse ar vai fazer troca, né? Então, aquele que já tinha mais gás carbônico e menos oxigênio, vai ter agora mais gás carbônico e menos oxigênio ainda. Então, ele ficou mais escuro aqui, né? E esse que acabou de chegar, ele já vai ser modificado, né? Então, ele vai ter a sua pressão parcial de oxigênio e gás carbônico diferente, né? Bom, aí você tem uma expiração. Isso aqui tudo mistura entre si, né? Dentro nos alvéolos, e na hora que sai, vai permitir, né, que parte seja eliminado para a atmosfera durante a expiração, mas parte fica no espaço morto. Ou seja, a gente vai ter ao longo desse trajeto, né, desde a zona respiratória, desde a zona de transporte até a zona respiratória, pressões parciais de oxigênio e de gás carbônico diferentes, tá? Que é o que mostra essas figuras aqui embaixo. Aqui na esquerda é o final da inspiração, então é uma situação como essa aqui, tá? Então a gente vai ter, né, pressão de oxigênio a 100 milímetros de mercúrio e de gás carbônico a 40. Sendo, né, que o ar que está aqui, né, da inspiração, que acabou de chegar, ele tem oxigênio 149 e gás carbônico, né, 0. Então, aqui ele vai perder o oxigênio e ganhar gás carbônico. E aqui também as pressões parciais nos capilares alveolares, né, trazendo essas trocas aqui também. Ok. Então, é importante saber qual é esse volume de espaço morto, né? Porque ele vai modificar qual é a pressão parcial de oxigênio e de gás carbônico que chega nos pulmões, né? Ou seja, ele vai influenciar as nossas trocas gasosas. Ok. Quando eu mencionei ventilação, né, para vocês, eu falei da hiperventilação e da hipoventilação, eu falei do aumento e diminuição na frequência e aumento e diminuição nos volumes, e como isso pode modificar, né, o volume ventilatório corrente por minuto, né? E essa figura mostra bem isso, tá? Então, a gente tem aqui os efeitos de volume corrente da frequência respiratória na ventilação alveolar. Como mudar o volume e a frequência respiratória tem efeitos, né, na ventilação alveolar e, consequentemente, na troca gasosa, né? Então, nós vamos pegar aqui 3 situações diferentes e ver quais são os resultados, né, dessas trocas. Então, volume corrente e frequência respiratória, a razão da multiplicação dessas duas vai dar a nossa ventilação, né? Então, na situação A, nós temos 250 ml de volume corrente. Então, a gente está naquela situação, né? Que a nossa taxa metabólica caiu ainda mais. Estão me ouvindo? Travou de novo. Aonde travou, Letícia? Aí travou na parte da... Não sei se a senhora falou depressão metabólica, porque eu só ouvi o metabólica. Baixa de taxa metabólica. Então, não cortou quase nada, né? Eu estou falando dessa situação de... Obrigada por avisar. Dessa situação, né, de volume corrente de 250 ml, que é inferior àquele volume corrente espontâneo, tá? Então, a gente está numa situação de repouso, né? Onde o volume está bem diminuído.
E a frequência respiratória aqui está de 32, né, ciclos por minuto, né? Então, a frequência respiratória aqui está elevada. Com esse volume corrente, com essa frequência respiratória, então o gráfico seria esse aqui, ó. Eu estou com respirações curtas, volumes correntes curtos, mais uma frequência respiratória acelerada. Um exemplo disso pode ser aquela respiração de cachorrinho. Sabe? Que ela é bem rápida, mas ela vai mobilizar um volume pequeno de ar. A nossa ventilação vai estar de 8 litros por minuto. Muito bem. Uma outra situação é quando o volume corrente está de 500 ml, ou seja, aquela do repouso, que é o natural, respiração espontânea, com uma frequência respiratória de 16 ciclos por minuto, que também é de repouso. Nessa situação, o registro está aqui, né? A ventilação é a mesma, 8 litros por minuto. Ou seja, no meu repouso, mobilizando 500 ml de ar, com uma frequência respiratória de 16 respirações por minuto, o meu volume ventilatório é o mesmo de quando eu estou fazendo aquela respiração de cachorrinho, por exemplo. E é o mesmo de quando eu estou fazendo uma inspiração lenta e profunda. Então, eu inspiro e expiro com volumes grandes em uma frequência baixa. Então, tá aqui esse gráfico. Todos eles, a ventilação é a mesma, mas a ventilação alveolar, não. Eu estou mobilizando um volume ventilatório igual, com uma frequência, né, de ventilação igual, mas o quanto chega nos alvéolos e o que vai, de fato, propiciar as trocas gasosas não é o mesmo. Por quê? Por conta dessa relação, né? Volume morto e volume efetivo de troca. Nessa primeira situação da respiração de cachorrinho, a ventilação alveolar é de 3,2 litros por minuto. Ela é pequena. No repouso, é de 5,6 litros por minuto. E quando eu faço essas respirações lentas e profundas, eu vou a 6,8 litros por minuto. Então, notem que mesmo que a ventilação seja igual, a troca respiratória ela não é a mesma. Tá claro? Bom, seguindo. Bom, então a gente já falou desses conceitos de ventilação, né? Já falou dos mecanismos, né? Na verdade, da estrutura. Agora a gente vai falar da mecânica. Estou finalizando a aula, falta pouco, né? Agora eu vou apresentar para vocês quais são essas forças que vão estar envolvidas na movimentação do ar, né? Para que o ar chegue nos alvéolos e essa troca possa acontecer. Então, esse trabalho mecânico ele vai envolver várias forças que estão em oposição. Forças elásticas dos tecidos pulmonares. Então, quando a gente pensa em força elástica, a gente vai lembrar sempre de um elástico, que é aquele que se distende, mas que tende a voltar, né, para a sua posição original. Além dos pulmões, a parede torácica também, né? E das forças que são resultantes desse fluxo de ar pelas vias respiratórias, né, em movimentação entre os tecidos pulmonares e parede torácica. Então, nós vamos falar dessas forças, a gente vai estar falando dessas pressões, né? E eu começo a falar da pressão intrapleural. O que é essa pressão intrapleural? Então, já mencionei para vocês que existe uma membrana que envolve os pulmões, que é a pleura. E é muito importante que vocês entendam o que é essa pleura, né? Nessa figurinha aqui, a gente tem, né, uma boa ideia, né, dessa membrana pleural. Ela é uma membrana contínua, né, que tem uma porção que está aderida aos pulmões, que é essa que está em azulzinho aqui. Ela envolve completamente todo o pulmão. E ela é contínua
com uma outra camada, que é essa que está aqui em marrom, laranja, vermelha aqui, né? Que envolve essa primeira membrana pleural, só que elas não estão aderidas uma à outra. Existe um espaço, uma cavidade pleural. Então, uma membrana contínua, ela não tem comunicação com nada, nem dentro nem fora, né? E ela é toda preenchida aqui, né, por essa cavidade pleural, né, que é onde tem uma película líquida. Então, vocês podem imaginar, por exemplo, se você pegar duas lamínulas, essa de microscopia, né, duas lâminas de vidro fininhas, e colocar entre elas água ou óleo, né? Você colocar aderida uma à outra, você consegue mexer uma com relação à outra, né? Esse líquido entre as lamínulas permite que essas duas lamínulas se desloquem uma com relação à outra. E isso acontece na pleura, tá? Há um movimento, né? Conforme o pulmão enche, esvazia, essas duas membranas pleurais, elas se deslocam entre si, tá? E aqui a gente tem, né, um esquema mostrando a pleura visceral, que é essa que está mais em contato com o pulmão, e a pleura parietal, que é essa que está mais externa, tá? E a pressão intrapleural, ela é sempre negativa, sempre negativa. E essa pressão negativa intrapleural que vai favorecer a inspiração. Ela já favorece a inspiração, mas é a contração do diafragma, que é esse músculo que fecha toda a cavidade torácica aqui, a contração dele faz com que ele abaixe, ele vai em direção à cavidade abdominal, aumentando esse volume torácico aqui, que torna essa pressão intratorácica mais negativa ainda. E essa pressão negativa permite a entrada de ar. O ar entra passivamente a partir da contração diafragmática. Quando o diafragma relaxa na expiração, ele volta para cima. Quando ele volta para cima, ele causa uma pressão, né, na cavidade torácica que faz com que os pulmões se esvaziem espontaneamente. Então, a única ação, né, de fato, na ventilação, fundamental e que está sempre presente, é a contração diafragmática. O resto é tudo espontâneo. Agora, se eu tiver numa inspiração ou numa expiração forçadas, além daquela de 500 ml de repouso, eu vou envolver outros músculos que podem aumentar ou diminuir essa cavidade torácica, aumentando ou diminuindo essa pressão intratorácica e, com isso, mobilizando mais ou menos ar para essa respiração. Tudo bem? Então, a gente tem sempre uma pressão negativa intratorácica, tanto por conta da pleura quanto desse ambiente fechado, né? E quando o diafragma contrai, essa pressão cai ainda mais, favorecendo a entrada de ar. Quando o diafragma relaxa, ele volta ao lugar, diminui o volume torácico, isso faz com que o ar saia durante a expiração. Então, essa é a mecânica da respiração. Aqui um pouquinho mais sobre a pleura, né? E uma situação, né, que é muito perigosa, que pode levar, inclusive, à morte, que é o pneumotórax. O que é o pneumotórax? Pneumotórax é uma situação onde ocorreu alguma ruptura na pleura, pode ser interna ou a externa, ou seja, visceral ou a parietal, de maneira que a pressão negativa intrapleural seja perdida, porque uma vez que ela se rompe, entra ou líquido ou ar na pleura, e a pressão sobe. Se a pressão sobe, a pressão que estava negativa na cavidade torácica sobe também. E aí, com isso, o pulmão ele se esvazia de ar e pode, inclusive, colabar. E é esse colabamento, né, da superfície respiratória que pode ser fatal. Então, aqui a gente tem um pneumotórax só nesse pulmão direito aqui, né, mostrando, então,
toda a cavidade, né, agora preenchida de água ou de ar, né, dependendo de como foi a perfuração, né, e aqui ainda um pulmão íntegro, né. E aqui a gente tem um raio-x mostrando um pneumotórax, né, e aqui uma ressonância também mostrando aqui um pneumotórax, tá? Então, quando ocorre um acidente, né, que tem um rompimento de pleura, né, o mais importante é retirar esse líquido ou esse ar da região da pleura para garantir novamente a pressão negativa, para que o pulmão possa novamente se encher. Aqui um pouco mais dessas curvas, né, de volume respiratório, apresentando aqui as pressões, né? Então, a pressão, né, pleural em milímetros de mercúrio, ela é aproximadamente a pressão esofagiana, porque está na mesma altura do esôfago aqui, né? Então, durante a inspiração, ela fica mais negativa e durante a expiração, ela fica menos negativa. Veja que ela é sempre negativa, tá? Aqui a gente tem o fluxo aéreo, então na inspiração, né, entra ar, né, e na expiração a gente vai ter uma queda aqui entre a inspiração e a expiração, né, e aí tem uma mobilização durante a expiração. O volume está aqui, total, né? E aqui embaixo, a pressão alveolar, né, ou seja, a pressão nos alvéolos. Durante o início, né, aqui da inspiração, né, ela tem uma pressão que é 0, ela vai se tornando negativa com a inspiração, depois ela vai positivando, né, ao longo da expiração, né? Tudo isso por conta do trajeto, né, por toda a zona de transporte e de transição até chegar nos alvéolos pulmonares. Opa, o que foi isso? Gente, não tenho a mínima ideia do que aconteceu aqui agora. A senhora ativou as legendas. Deus do céu. Perdão, gente. Estou meio atrapalhada aqui com essa... Vamos lá, voltando. Ok. De novo, uma figura semelhante à anterior, né? Mostrando essas pressões na inspiração e na expiração, né? Na situação, né, de respiração normal e basal. E aqui, quando a gente faz a respiração positiva, o que é uma respiração positiva? É quando você usa, por exemplo, um ventilador, né? Uma ventilação artificial. Quando você tem uma ventilação artificial, você vai trazer uma pressão positiva, né? Ele vai empurrar o ar para dentro dos pulmões, né? Então, elas já não são mais pressões negativas, né? Na respiração basal, elas passam a ser positivas, e aí o volume que pode ser transitado também pode ser maior, tá? Só para ilustrar, né? Como, né? Qual é a mudança que dá, né? Nesse volume corrente e também, né? Nas pressões, né, respiratórias, quando a ventilação ela é artificial. Então, como eu falei, né, os músculos de respiração, o mais importante é o diafragmático, né? É o único músculo que precisa funcionar para que a respiração aconteça, e é ele que está ativo durante a respiração de repouso, né? Mas durante a inspiração também a gente conta com outros músculos, que são os intercostais, né? Que são esses que estão entre as costelas, os escalenos e músculos acessórios. Então, você mesmo pode experimentar em você, né? Aumentar a sua capacidade respiratória. Quando a gente faz isso, a gente eleva, né, o tórax para frente, a gente contrai essa musculatura toda aqui, né? Os escalenos, os músculos do pescoço, até da cervical, né? As escápulas. Você pode também aumentar a sua capacidade respiratória, né?
modificando, né, o seu volume abdominal, né? Então, há outros músculos que podem ser mobilizados, ativados, para aumentar, né, o volume respiratório durante a inspiração. Já a expiração, basta relaxar tudo isso, né? Se eu vou para uma expiração forçada, eu posso, se você experimentar em você, né, soltar o ar com mais força, você vai ver que você pode estar contraindo o músculo abdominal, o reto abdominal, você pode estar contraindo alguns músculos intercostais, forçando as suas costelas para baixo, né? Inclusive forçando ombros para baixo também, né? Como se você estivesse espremendo essa cavidade torácica para expirar um volume maior, né? Mas a expiração em repouso, ela é passiva. Ela não depende de nenhum músculo, tá? E aqui, né, então a gente tem inspiração diafragma, como eu já disse, ele está aqui está o formato do diafragma, a posição dele, né? E aqui a movimentação dele, né? Então, durante a inspiração ele desce e durante a expiração ele sobe. E os outros músculos da inspiração, os intercostais, escalenos e acessórios, né? Então, a gente tem vários músculos acessórios aqui, né? Da região cervical, né? Os escalenos, que vão estar conectando com as costelas superiores. E aí os intercostais externos, né? E internos, além do próprio diafragma. E também músculos da expiração, né? Que vão ser os intercostais internos, né? A parte mais interna, exceto alguns que são usados na inspiração, e reto abdominal, o oblíquo externo, transverso do abdômen, ou seja, tem vários outros músculos que a gente pode estar mobilizando, né? Também para uma expiração. Então, um esqueminha mostrando, né, essa mudança de volume torácico, né, aumento do volume torácico com a descida do diafragma. Então, na expiração ele está aqui, na inspiração ele desce. E das costelas, né? Na inspiração as costelas sobem, né? E com isso seu tórax vai para frente. E na expiração elas descem e o tórax volta para dentro, ele se recolhe. Um pouco mais de detalhe na musculatura intercostal, né? Então, a externa, quando ela contrai, ela eleva as costelas, né? Abrindo a caixa torácica, e os internos, quando contraem, abaixam as costelas, ou seja, diminuem a cavidade torácica. Então, essas são as forças que vão estar movimentando o ar para dentro e para fora. Mas a gente tem outros componentes, né, do sistema respiratório que vão estar também interferindo, né, nesse processo de ventilação pulmonar e de troca gasosa, que são as outras propriedades, como eu mencionei. Propriedade elástica, né, que é essa propriedade física, né, que faz com que uma vez, né, distendido, ele tende a voltar para o local, e uma vez contraído, ele tende a se distender. Então, obedece essa lei de Hooke, né, da mola. Então, o corpo volta à posição original depois de ele ter sido deformado. Então, a gente tem, né, os pulmões como um tecido elástico, os brônquios também como tecido elástico. Uma outra propriedade é a complacência, né, que é a relação que existe entre o volume de gás e a pressão necessária para manter os pulmões cheios, né? Então, assim, qual é o volume necessário para inflar os pulmões? Qual é o volume que é mobilizado quando eles se esvaziam, né? Então, para que o volume se expanda, precisa ter um volume mínimo, senão ele não se expande, né? Então, essa é a propriedade da complacência. E a outra propriedade é da tensão superficial, né? A tensão superficial, né? Ela é uma tendência, né, a os átomos ou moléculas, né, de água se atraírem, né, numa superfície líquida. Então, imaginar que a gente tem ali, né, o epitélio, né,
alveolar umidificado, né? Toda a presença de tecido submucoso, né? E do próprio capilar, né? Ele tenderia, porque os alvéolos são pequenos sacos, né? Nessa tensão superficial e aproximando cada vez mais essas moléculas, de maneira que a tendência seria esses sacos se colabarem, né? O que não, isso não acontece por quê? Porque aqueles pneumócitos do tipo 2 produzem uma substância surfactante que diminui essa tensão superficial, mantendo, então, os alvéolos abertos, tá? Então, aqui a gente tem um pouquinho mais da complacência, né? Que é esse volume necessário, né? Essa pressão necessária para que os pulmões inflem, né? Então, aqui a gente tem uma curva pressão-volume. Então, de novo, a complacência aqui. Aqui é mostrando a elasticidade, né? Então, quanto maior, né, a força, maior é a deformidade, é proporcional, né? Você diminui a força, você volta para a forma original. E essa aqui à direita é a curva volume e pressão da complacência. Quando a gente está mobilizando o líquido, né, na entrada e na saída, as curvas elas estão deslocadas à esquerda, então uma menor pressão é necessária para fazer essa mudança, né, de volume quando a gente está com líquido, mas quando está mobilizando o ar, as pressões elas são maiores. É mais difícil respirar no ar do que na água para respirar. De novo, deixa eu explicar. É mais difícil trocas gasosas em ambiente aéreo do que trocas gasosas em ambiente aquático. Ou seja, respiração aérea é mais difícil do que respiração aquática no que diz respeito a movimentar, né, ar e líquido. Tá? E esse gráfico mostra isso. A gente precisa de pressões maiores para movimentar o ar do que movimentar líquido. A complacência pulmonar, né, ela aumenta com a idade. Então, aqui a gente tem a complacência normal, né, a curva dela, em função, a pressão em função do volume. Com a idade, ela aumenta, assim como aumenta com o enfisema, né, que é uma doença pulmonar que vai obstruir, né, as vias, né, por uma dilatação excessiva dos alvéolos pulmonares, né. Isso vai fazendo com que a capacidade respiratória vá sendo diminuída, tá? E aqui, ao contrário, a gente tem a fibrose, né, em que a gente tem uma complacência diminuída. Ambos são bem deletérios para as trocas gasosas, né, para a respiração. E, finalmente, a tensão superficial, né? Então, essa tensão, né, essa força que tende a reunir essas moléculas de água numa superfície líquida, quando a gente tem o surfactante, a gente vai diminuir essa tensão superficial. Lembrando, né, que de uma lei dos gases, que é a lei de Laplace, né, em que há uma tendência, né, duas bolhas comunicantes, a menor se esvaziar na maior. Então, imagina que a gente tem aqui um alvéolo se colapsando, se colabando, se fechando. A tendência é esse ar vir para cá, né? E aí, com isso, o esvaziamento desse alvéolo vai permitir que mais facilmente ele se feche e colabe, né? Então, para vencer isso, é fundamental a superfície surfactante, a presença da substância surfactante. Então, tá aqui, surfactante, são moléculas, né, mistas de fosfatocolina, glicerol e ácidos graxos, né, que são depositados, então, sobre todo o epitélio alveolar, né, produzido pelas células pneumócitos do tipo 2, né, e, com isso, ele permite que os alvéolos eles estejam sempre abertos e não colabem, por conta das forças de atração de água.
E, finalmente, uma outra propriedade, né, que vai estar modulando e, enfim, né, tá presente no processo de troca gasosa, são as propriedades resistivas do pulmão. Lembrando, né, que a gente já viu, né, fluxo, quando a gente falou de sistema circulatório, mostrei para vocês, né, a lei de Laplace, né, ou de, da lei de Poiseuille, né, que ela também pode ser utilizada aqui para a movimentação de ar, né? Então, essa força ela é proporcional ao gradiente de pressão, ao raio à quarta potência, e inversamente proporcional ao comprimento, né, do tubo e à viscosidade do ar, né? E no caso, né, do circulatório dos líquidos. Então, aqui a gente tem um gráfico de pressão e fluxo, lembrando também que em pressões mais baixas, né, um gradiente de pressão mais baixas, o fluxo ele vai ser sempre laminar. Quando a gente aumenta bastante a pressão, a gente passa a ter fluxos turbulentos. E nas bifurcações, aquele fluxo transicional. Ou seja, analogamente ao que a gente já viu em sistema circulatório. Tá? Então, naquelas vias, né, traqueais, nos brônquios maiores, o fluxo de ar é sempre laminar, né? Quando a gente tem mudanças de calibre mais acentuadas e com isso mudanças de pressão mais acentuadas, a gente vai ter fluxo turbulento. Isso vai se dar nos alvéolos, e isso é até bom, né? Por quê? Porque esse ar circulando por toda a superfície alveolar vai propiciar uma troca gasosa mais efetiva. E durante as transições, né, em toda a bifurcação, em toda a ramificação, a gente vai ter um pouquinho aqui de fluxo transicional, tá? Ok. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu vou interromper aqui a gravação.